Vamos ao importante, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, que estava na popa, dormindo sob o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, e a tua palavra diz em 2 Coríntios 3,17, que aonde há o teu Espírito, aí há liberdade. Por isso, Deus, seja bem-vindo nesse lugar, e profetizamos: se existe alguém em nosso meio doente, sairá daqui curado em nome de Jesus. Se adentrou alguém aqui, ó Deus, oprimido, ou que também esteja nos assistindo, vai sair daqui liberto pelo poder da tua palavra. Por isso, Deus, tire o nosso cansaço físico, mental e espiritual, e que possamos sair daqui de pé, exaltando e glorificando o teu nome, porque a tua palavra nos garante, em Isaías 55:11, a tua palavra não voltará vazia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e se você crê, diga amém. Queridos, eu imagino que você, como bom conhecedor das Escrituras Sagradas e amante da palavra de Deus, você já deve ter lido e relido esse texto algumas vezes, assim como também, deste mesmo altar, já deve ter ouvido inúmeras ministrações que falam exatamente sobre esse texto. Porém, eu gostaria de trazer algumas lições que Deus tem ministrado ao meu coração, no que tange a este respectivo texto da palavra de Deus. Porque afinal de contas, esse texto, ele nos mostra um momento muito singular do ministério de Jesus. Naquela altura, o ministério de Jesus já estaria vivendo o seu ápice, ou se não estivesse vivendo o seu ápice, estaria ali a caminho. E aonde Jesus estivesse, ali, obviamente, estaria uma numerosa multidão, e desta feita não seria diferente. Jesus andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, chega em uma determinada cidade, e então ele começa a pregar, e quando ele prega, os milagres começam a acontecer. Porém, portanto, todavia, o texto vai dizer que naquele dia, já sendo tarde, Jesus então já tinha acabado de fazer o que estava predisposto no seu coração, e então ele vira para os seus discípulos e diz a seguinte palavra: olha, vocês, por gentileza, comecem a se despedir das pessoas, porque nós vamos sair deste lugar e nós vamos passar para um outro lugar. Quando eu começo a ler esse texto, algo começa a me saltar os olhos, do tipo: Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Jesus, aonde estava, os milagres aconteciam.
Ele poderia muito bem dizer: olha, eu vou continuar aqui pregando, e quem quiser que me siga, quem quiser espalhe a notícia, e a população mundial que vem até mim. Porém, a Bíblia mostra exatamente ao contrário. Jesus prega, Jesus opera sinais, mas ele diz: olha, discípulos, meus filhos, vamos sair do ponto A e vamos até o ponto B. O que Deus está querendo dizer? Que a vida cristã, ela estará sempre em movimento. Talvez você não entenda o que Deus está te dizendo, mas eu quero lhe dizer: enquanto você está aqui, Deus já está movimentando algo em teu favor. Mas é interessante que Jesus, ele compartilha o que eu posso chamar de meta, o que eu posso chamar de objetivo. Jesus poderia dizer: olha, venha comigo e pronto. Mas Jesus não, ele fala: olha, vocês devem se despedir e vamos passar deste lugar para o outro. Ou seja, o que Jesus está falando não é nada sobrenatural. O que Jesus está falando não é algo transcendental, ele está falando de algo humano, ele está falando de uma meta. Qual era a meta? Eles estavam numa cidade e iriam chegar até Gadara. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas Deus está aqui para te dizer: você vai chegar do outro lado. Mas para que você chegue do outro lado, quem quer chegar do outro lado aí, ó? É necessário que você ouça a voz de Deus, mas que você estabeleça metas. Porque quem não sabe aonde quer ir, não vai chegar a lugar nenhum. E meta nada tem a ver com algo transcendente. Meta tem a ver com algo humano, porque meta não é aquilo que depende de Deus, é aquilo que depende de mim. Ora, o que depende de Deus não é meta, é milagre, e o nosso Deus tem uma especialidade: ele faz coisas impossíveis. Mas o que é possível, eu e você podemos fazer. E já estamos em determinado mês do ano. O que você conquistou? O que você já projetou? Ah, você então é mais romântico, que diz: não, pastor Cléo, Holanda, eu não faço planos, porque afinal de contas, Provérbios 16, 1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que tem de crente usando o texto fora de contexto para virar pretexto, não está no gibi. Eu quero lhe dizer: a sua vida vai andar. E para que você tenha uma meta, essa meta ela tem que ser uma meta inteligente. E toda meta inteligente, ela tem que ter os seguintes elementos: tem que ser uma meta específica, mensurável, atingível, realista ou relevante e temporal. O que Jesus está falando para esses discípulos? É algo sobrenatural? Não. É uma meta inteligente. Ela é específica, sim. Nós estamos nesse ponto A e vamos até Gadara. Específica. É mensurável? É, foi calculável. Nós vamos como? Vamos voando? Não, nós vamos de barco. Está tudo certo? O vento está bom? Está tudo tranquilo? Tá, então vamos nessa. Essa meta é atingível? Claro que é atingível, não tem nada de sobrenatural. Outras pessoas já percorreram esse caminho. Essa meta, esse objetivo que Jesus passou para os seus discípulos, é relevante? É relevante, porque está intimamente ligada ao propósito, à missão do reino de Deus. É realista? É. E ela é temporal? Sim. Ela tem início para começar e tem tempo para terminar. Jesus então ele diz: então comece a se despedir. Meu irmão, em nome de Jesus, tem gente que adentrou aqui
que o ano já está acabando e a pessoa está perdida, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sei se vai para frente ou para trás, mas a palavra de Deus nessa noite para você, levanta a mão, você vai chegar do outro lado. Por isso, pode aplaudir e glorificar o Senhor? Quem quer vitória aí, diga amém. Então vire para o irmão que está ao teu lado e fala assim, então tenha meta. Agora talvez eu vou dar notícia para vocês que vocês não vão gostar muito. Para que você chegue do outro lado e viva o sobrenatural de Deus, viva a vitória do Senhor para a tua vida, é necessário ter meta, ok. Mas em segundo lugar, é necessário você se despedir de pessoas. Faz um carinho no ombro do teu irmão e fala assim, esse ano é ano de despedida. Calma aí, calma aí. Pastor Silas Filho traz um pastor da Nova Vida para rogar praga na minha vida. Eu não sou pastor coveiro não, meu irmão. Eu não estou falando de enterro. Eu estou falando que você vai trocar de círculos de amizade. Eu estou falando que vem um novo tempo sobre a tua vida. Porque aquilo que Deus tem para você, é necessário você se despedir de algumas coisas, e dentre essa despedida, você vai se despedir de algumas pessoas, porque dentre tanto tipos de pessoas que andamos e convivemos, existem 3 tipos de pessoas que estão inseridas na nossa vida. Primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa ou aquelas pessoas que são verdadeiras provisões de Deus para a nossa vida. Elas aparecem no momento, elas nos ajudam e depois desaparecem. São pessoas que elas não vão conviver conosco, mas são pessoas, como a própria Bíblia diz em Hebreus, que nós devemos ser hospitaleiros. Porque sem saber nós vamos hospedar anjos na nossa casa. E em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai colocar pessoas estratégicas no teu caminho. Deus colocará pessoas extraordinárias no teu caminho. Deus colocará pessoas que serão pontes para que você chegue aonde Deus tem para você. Por isso, meu irmão, se necessário for, comece a se despedir, porque tem pessoas que são provisões, elas não serão para sempre, elas serão num curto período, mas elas serão importantes para você. Mas também existe o segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que é necessário nós nos despedirmos dela. São pessoas que, na verdade, elas são impeditivos na nossa vida. São aquelas pessoas que, se nós continuarmos convivendo, se nós continuarmos ali, tendo vínculo ou aliança, elas vão nos impedir de chegarmos aonde Deus tem para nós. E não é, meu irmão, abandone o seu narcisismo de lado. Eu sabia que eu sou melhor do que eles. Não estou falando disso. O que eu estou falando é que não é que você seja melhor ou pior do que essas pessoas. É porque essas pessoas é necessário você se despedir delas, porque elas não têm o mesmo propósito de vida que você tem. Deus está falando para algumas pessoas aqui, se prepare, você vai viver um tempo de mudança na tua vida extraordinário. E é necessário essas despedidas, porque nesta roda de amigos, você mais fala do que ouve, e Deus vai tirar você desse círculo de amizade, para colocar numa roda que você mais ouve do que fala.
Deus vai fazer você se despedir dessas pessoas, porque na verdade essas pessoas, elas já chegaram no nível que elas estão satisfeitas, e é necessário você se despedir do teu amigo de infância, o birubiru, o tico-tico, porque Deus vai te levar para um nível que é necessário que você ande com pessoas que subam o seu nível. O que eu quero te dizer é que em nome de Jesus de Nazaré, você vai chegar do outro lado. Pessoas que são provisões, pessoas que é necessário você se despedir, e em nome de Jesus, vire para o irmão que está ao teu lado e fala: se prepare, Deus vai mudar as tuas amizades. E terceiro lugar, terceiro tipo de pessoa, são aquelas pessoas que vão nos acompanhar para sempre. E vão nos acompanhar por quê? Porque o nosso propósito de vida se conecta com o propósito de vida dela. E é interessante porque Jesus manda os discípulos se despedirem, mas o texto vai dizer que eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, tem gente que é provisão, tem gente que vai fazer parte do passado, você tem que se despedir, mas tem gente que vai te seguir, sabe por quê? Porque você vai na frente e vai abrindo o caminho para muita gente passar. Tem gente aqui que Deus vai fazer algo tão extraordinário, algo tão maravilhoso, que você vai ser gatekeepers, ou seja, você vai abrir portões, você vai abrir porta. Se prepara, levanta a tua mão. Você está debaixo de um propósito, e o teu propósito vai abrir caminho para outras pessoas. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Deus não vai te tirar do ponto A para o ponto B sem propósito, sem justificativa, não, meu irmão. Da mesma maneira, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão abrir portas para você. E é interessante porque depois que eles entendem que para chegar do outro lado é necessário ter uma meta e se despedir de pessoas, a Bíblia vai dizer que eles entram no mar. E logo que eles entram no mar, a Bíblia vai dizer que um temporal de vento começa a aparecer. É engraçado que quando eu leio esse texto, quando a gente lê rápido e não meditamos, nós, aconteceu, levantou um temporal de vento, foi uma fúria do inimigo, tudo bem. Mas presta atenção. Se você for estudar sobre a equipe de Jesus, grande parte dos discípulos de Jesus, antes de segui-lo, qual era a profissão da maioria deles? Eles eram o quê? Você acha que um pescador vai entrar no mar de qualquer jeito? Um pescador, naturalmente, ele vai ver se a maré está para peixe, ele vai ver se o vento está sudoeste, se está norte, se está sul. Ele vai ver se a época do ano a maré está alta, está baixa. Quando eles entram no mar, acredito eu, você não é obrigado a crer porque o texto não diz isso. Eu acredito que eles entraram e eles souberam, dentro deles, que tipo, está tudo tranquilo, está propício, está favorável, então vamos nessa. Porém, quando eles entram no mar, o temporal levanta. Sabe o que eu aprendo? A única coisa que eu aprendi em física na escola, que toda ação tem uma, foi a única coisa que eu aprendi. Por isso que eu sou psicólogo. Enquanto você está parado, nada acontece. Enquanto você está parado, ninguém te ajuda. Enquanto você está parado, a vida vai te levando e está tudo muito bem.
quando você decide chegar aonde Deus tem para você, o temporal começa a se levantar contra você. É só você falar, eu vou reagir. É só eu falar, eu vou me levantar. Começa a aparecer um monte de gente falando, pensa bem. Começa um monte de gente falar assim, pensa melhor. Será que é da vontade de Deus? Será que você orou? Será que você calculou? Meu irmão, eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. E tem gente que está com o coração queimando aqui, dizendo, é hora de eu reagir, é hora de eu levantar, é hora de eu glorificar Ele, porque eu vou chegar do outro lado, e Deus me trouxe aqui para te dizer, vai em frente, não pare, não desanime, não recue, porque sobre a tua vida tem uma palavra, você vai chegar do outro lado. Pode aplaudir a Ele. Porque preste atenção, eles entram no barco e falam, vamos em busca do resultado, vamos em busca da nossa meta, vamos em busca do propósito. O temporal de vento se levanta. Naquela época não existia barco com motor, meu irmão. O que fazia o barco chegar no destino desejado? Duas coisas, o vento e o equilíbrio. Não tinha motor, então o barco tinha que ter o equilíbrio para ficar sobre as águas, e o vento impulsionava o barco para chegar no seu destino. Talvez você não está entendendo o que Deus está te dizendo. Meu Deus, só foi eu ir em busca do meu objetivo, só foi eu ir em busca do meu sonho, começou a levantar um temporal de vento, um vento muito forte contra mim. Sabe por que Deus permitiu? Porque esse vento forte está acelerando o processo de Deus na tua vida. Esse vento forte está acelerando para que você chegue do outro lado mais rápido do que você imagina. Meu irmão querido, tem gente aqui que projetou algo para 5 anos, tem gente aqui que projetou algo para 2 anos. Esse problema apareceu e Deus está te dizendo, você vai chegar mais rápido do que você pensa. Por isso, ao invés de ficar preocupado com o vento, comece a adorar, comece a glorificar. O vento está vindo para te impulsionar. Mas não deixe o vento forte tirar o teu equilíbrio. Porque quando o vento começa a sacudir o barco, a água começa a entrar. E uma das únicas coisas que faz um barco afundar é quando o barco se enche de quê? Água. E a água não pode estar dentro, a água tem que estar fora. O que os problemas da vida querem nos fazer? Querem nos causar? Tirar o nosso equilíbrio. E os problemas de fora, quando internalizam dentro de nós, nos afundam. Tanto é que se você for estudar sobre depressão, dentre tantas coisas, 50% é genético. Mas é sabido pelas pesquisas científicas que depressão é distorção cognitiva, ou seja, a pessoa interpreta os acontecimentos de maneira distorcida e equivocada. Ou seja, o que para um é problema, para outro pode não ser. Não estou falando para você ser negacionista de ventos contrários, mas que você tem que entender que o teu barco que representa a vida pode ir de um lado para o outro, mas eu não vou deixar o problema dos outros afetar o meu barco, eu não vou deixar os problemas externos afetar o meu barco, porque eu não nasci para afundar, mas eu nasci para prevalecer. Pode adorar a Ele. Pega na mão do teu irmão e fala assim, meu irmão, o problema é teu. A demanda tua é tua.
Tem gente, meu irmão, que eu imagino que acorda de manhã e fala assim: hoje eu estou sem problema, deixa eu importar algum problema de alguém. O vento estava acelerando o barco para chegar no destino, mas a água externa queria afundar. Não deixe os problemas externos afundarem a tua fé e o teu emocional. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus está curando pessoas nessa noite. Deus está reavivando pessoas nessa noite. Deus está levantando o caído. Deus está multiplicando a força daquele que não tem nenhum vigor. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai chegar do outro lado. O barco está sacudindo, a água entrando. Os discípulos começam a ficar desesperados. Enquanto Jesus estava dentro do barco, ele estava fazendo o quê? Jesus estava o quê? Quem já andou de avião aqui, hein? Eu profetizo, hein? Vai andar de avião, hein? Rio-Paris, Rio-Miami. Chega de rodoviária. Itapemirim, sai em nome de Jesus. 1001 está amarrado. Meu irmão, não sei se você já teve experiência no avião. O avião começa a ter turbulência. Aí, a maioria das pessoas dentro do avião sabe que são formadas em aviação. Se balançou, vai cair. Elas leram lá no profeta Google que o avião cai. Mas, na verdade, um avião não cai com turbulência desde 1980 e alguma coisa. Porque turbulência não derruba avião. Mas você, muito sábio, acha que vai cair. E o avião começa a balançar. E você já fala: Deus, eu entrego o meu espírito a ti. Deus, se tu me tirar dessa, não vai ter dízimo esse mês, vai ser dupla. Vai ser 20%, Senhor. Aí balança mais forte: não, pai, me arrependi, é 40 agora. Enquanto você está em pânico, pedindo perdão sobre o pecado de toda a nação brasileira, tem um camarada do teu lado que está assim, ó. E ai de você acordar ele, porque ele acha que ele está no balanço, no nananeném. A situação é a mesma, mas a interpretação é diferente. Os discípulos estavam achando que iam morrer. Eles acordam Jesus com uma crise de desamparo enorme. Mestre, importa que pereçamos? Tipo assim, como se Jesus fosse o Fred Krueger. Jesus levou eles e falou: olha, vocês vão morrer e eu vou dar uma saída aqui sobre as águas, tchau. Claro que não. Mas Jesus estava dormindo, sabe por quê? Porque os discípulos tipificam aqueles que são ansiosos de maneira demasiada. E Jesus representa aqueles que descansam, porque sabem que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o ansioso tem excesso de futuro. O ansioso é intolerante às incertezas. O ansioso, ele é pessimista. Porque, obviamente, se você pensa no futuro, você não tem certeza do futuro, você vai entrar num grau de vulnerabilidade e estresse. O ansioso gosta de ter o controle. O ansioso, ele é uma pessoa que ele tem baixo autoeficácia, ele não acredita tanto na sua capacidade, por isso que ele acha que a ansiedade vai resolver. E aí o ansioso, naturalmente, ele desenvolve 3 pensamentos disfuncionais. O primeiro, catastrofização. O ansioso, ele acredita que o pior vai acontecer. Segundo erro cognitivo do ansioso, esse aqui é a cara
dos crentes pentecostais que somos nós. É o raciocínio emocional. Se sinto, é porque vai acontecer. Não, eu estou sentindo, esse avião já balançou, eu estou sentindo. Mas eu nunca vi alguém me procurar e falar: pastor Cléo, eu estou sentindo que eu vou ganhar tanto dinheiro essa semana. É só tragédia. E terceiro lugar, terceira distorção cognitiva, a maximização do negativo. Se está balançando, é porque vamos morrer. O ansioso é assim. E tem gente que, infelizmente, está igual os discípulos aqui. Ah, meu Deus, você vai deixar eu perder a casa, você vai deixar eu perder o emprego, você vai deixar. Meu irmão, você tem que ser que nem Jesus, porque Jesus estava dormindo, porque quem dorme descansa. Quem dorme confia. Tem gente aqui que está sendo guiado e dirigido pela ansiedade, mas em nome de Jesus, levanta a tua mão. Deus vai tocar no teu sono nessa noite. Tem gente que não está dormindo direito, mas Deus vai tocar no teu sono, porque sobre a tua vida tem uma promessa. Salmo 4, versículo 8: quando deito, logo pego no sono. Você vai dormir, sabe por quê? Existe um Deus que está no controle da tua vida. Pode aplaudir e glorificar. Deus vai regular as emoções de muita gente que aqui está. Jesus acorda, e o que ele faz? Jesus não tinha ansiedade? Claro que Jesus tinha, mas Jesus, ele tinha ansiedade funcional. O que é ansiedade funcional? Ele resolve problemas que são reais e imediatos. A Bíblia vai dizer que ele vai, então acorda, tem que ouvir esse desespero, e a Bíblia diz que ele vai, repreende o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. Jesus usou a palavra para mudar as circunstâncias. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza comerá do seu fruto. Meu irmão, qual é o vento que está se levantando? Qual é a tempestade que está tentando tirar o teu equilíbrio? Qual é a situação que está potencializando a tua ansiedade? Calma, respira. Vai de frente ao problema e fala para o problema: pode ficar calmo, pode calar a boca, porque você está debaixo da palavra de Deus. Quanto mais você ficar agitado, quanto mais você ficar ansioso, mais você vai ser dirigido pelas suas emoções, e a tendência é você escolher errado e tomar decisões erradas. Faça como Jesus. O problema qual é? É o vento? É a tempestade? É real? É. Dá para resolver? Então vamos resolver. Como é que eu resolvo? É através da palavra de Deus. Você nessa noite vai dizer: problema familiar, pode calar a boca. Problema financeiro, pode calar a boca. Sabe por quê? Aquilo que é tempestade vai virar testemunho de vitória. Ao invés de você ficar usando a tua boca para falar besteira, para ficar falando e não resolvendo nada, abra a tua boca para profetizar, abra a tua boca para bendizer, abra a tua boca para proclamar as boas novas da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que depois que Jesus usou a palavra, houve bonança. Deixa eu lançar a palavra para você. Levanta a tua mão. Bonança significa tranquilidade. Vem tempo de tranquilidade sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vem um tempo de tranquilidade. Pode adorar a Ele, pode aplaudir o Senhor. Depois que Jesus resolve o problema, Ele pergunta para os discípulos:
por que sois assim tímidos? Sinceramente, toda vez que eu lia na Bíblia, né, os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu ficava apavorado, porque eu sou tímido. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou para o céu por causa dessa besteira? Mas tímido é diferente de introspectivo. Presta atenção. O introspectivo é aquele que é mais calado, é mais na dele, é mais introspectivo nos seus pensamentos, nos seus posicionamentos. O introspectivo é aquela pessoa que ela não é aquela pessoa muito comunicativa, é na dela. Porém, se ela tiver que pregar, ela prega. Se ela tiver que ir uma entrevista de emprego, ela vai. Se ela tiver que apresentar um trabalho na faculdade, ela apresenta, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mas isso não paralisa ela, ela faz, mas ela é introspectiva. O tímido não. O tímido é um desdobramento disfuncional desse comportamento, porque o tímido é aquele que é capaz, tem talento, mas por causa da timidez não faz o que tem que ser feito. Jesus, ele disse, por que vocês são tímidos? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer de alta eficácia. Jesus estava falando assim, vocês me acordam e dão, desculpe, esse piti, podendo resolver o problema, porque afinal de contas, o meu Pai e eu dei a vocês autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Aquele que crer em mim, obras ainda. Por que vocês não resolveram? Porque vocês são tímidos. Vocês têm capacidade, vocês têm habilidade, vocês têm autorização, mas não fizeram. Tem gente aqui que é talentoso, tem gente aqui que é habilidoso, tem gente aqui que é capaz, mas a timidez está te paralisando. E hoje vai cair por terra. Você vai prosperar. Você vai chegar do outro lado, porque o Deus de Israel te capacitou. A Bíblia vai dizer em João 15,16, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Você é um escolhido de Deus, meu irmão, então não deixe a timidez te aprisionar. Em frente, vai em frente, porque você recebeu a capacidade de Deus, a autorização de Deus, e você é capaz. E o Deus que disse para Gideão, vai na tua força, está dizendo para você hoje, vai na tua força. Ele fala de timidez e depois ele fala sobre o quê? Fé. Porque a timidez, esse comportamento disfuncional, é impeditivo para o florescer da fé. Eu deixo de fazer o que tem que ser feito, e se eu deixo de fazer o que tem que ser feito, eu não exerço a fé. Porque a fé é como um músculo, quanto mais você exercita, mais ela desenvolve. Por que não tem desfé? Jesus não está afirmando, Jesus está perguntando, sabe por quê? Porque muitas vezes perguntas são melhores do que afirmativas. Pergunta abre o campo da comunicação e abre o cérebro para a reflexão. Jesus está falando assim, cadê os tímidos nessa noite? Cadê aqueles que são tímidos? Olha, Deus está falando, a timidez vai cair por terra. Tem muita gente ruim que prospera. Tem muita gente que é fake, que está na mídia. Tem muita gente que não é nem formado e tem um monte de cliente. E você estudioso, capaz, está aí catando moeda. Isso vai mudar. Ah, mas eu não sei gravar vídeo. O teu vídeo vai ser tão ruim que vai viralizar. Recebe aí, meu irmão. Eu
não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: você vai chegar do outro lado. Aí depois que acontece isso, os discípulos, sem graça, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí sabe o que acontece depois disso? Eles chegam. Fala para o teu irmão, você vai chegar. Marcos 5:1 diz que eles chegaram à terra de Gadara. E Gadara em grego significa recompensa no fim. Só tem recompensa quem chega até o final. Ah, mas eu sou quase médico, eu fiz até o 10º período, você não é médico. Eu sou quase psicólogo, eu fiz até o 6º período. Ah, eu sou quase pastor. Não, não existe. E tem gente aqui que começa para. Você, o que começar, vai concluir. Porque nessa vida não vence os melhores, nessa vida vence os mais perseverantes. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Levanta a tua mão, chega de ser inconstante, chega de parar, você vai até o fim. Aleluia! E para concluirmos, eles chegam em Gadara. Welcome to Gadara. Quem é o homem que está recebendo eles? Um endemoniado. E detalhe, biblicamente, um dos mais endemoniados da Bíblia. Agora você está entendendo por que eles não podiam chegar em Gadara? Porque foi a primeira vez na Bíblia que um demônio se manifesta e ele diz: não me tire desse país. Porque o que Deus tinha para entregar para Jesus e para os discípulos não era apenas uma vitória, era um território. Você não está entendendo por que você está passando essa luta, meu irmão. Deus não vai entregar uma bênção. Ah, ganhei um carro, o carro é bom hoje, depois você vai ficar orando para vender ele. Ah, obrigado pela casa própria, a casa própria, que glória a Deus. 3 anos depois você está fazendo culto da vitória, falando: eu não aguento mais morar nessa casa pequena. O que Deus vai te dar não é medido por dinheiro. O que Deus vai te dar é um território. Aleluia! Em nome de Jesus, quando você chegar, o inimigo já vai bater em retirada. Deuteronômio 28:7, o inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 vai fugir. Deus vai te dar algo que vai ser posse, por isso houve fúria, por isso houve vento, por isso houve conflito, mas você foi perseverante e você vai tomar posse da tua terra. E depois dali, eles saíram para ressuscitar a filha de Jairo e saíram dali para curar a mulher hemorrágica. Deus vai te dar território, vem tempo de possessão, vem tempo de conquistas, mas se prepare também, vem tempo de ressurreição. Coisas que estão mortas na tua vida e que morreram de maneira precoce, Jesus vai ressuscitar. Porque a filha de Jairo, ela morreu com 12 anos, era precoce. Tem sonho teu que morreu, que é precoce, e Jesus está te dizendo: eu vou ressuscitar. E também vem um tempo de cura para você. Porque talvez durante 12 anos você anda perdendo muito sangue, e aonde há sangue há vida. Essa mulher perdeu a vida durante 12 anos. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, ela é livre do flagelo, que em grego significa maldição. Tem gente aqui que perdeu sonhos, morreu sonhos de maneira precoce, mas tem gente aqui que também está sofrendo há 12 anos e está perdendo vida. Talvez são doenças emocionais, psicossomáticas,
Talvez você esteja perdendo tudo e você não vê saída. Você saiu lá de trás e você não vai ficar no meio do caminho. Você vai chegar onde Deus tem para você. Por isso eu quero lhe dizer, vem um tempo de possessão, vem um tempo de ressurreição e vem um tempo de cura para a tua vida. Você vai chegar do outro lado. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Aplauda bem forte ao Senhor.